Olá, minha gente! Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, Uma Gringa no Brasil. Já há uma série de vídeos de muita gente que fala como é que é um pouquinho sobre a vida na Alemanha, mas eu estou querendo pegar um ponto específico que eu acho que ainda não se falou muito e eu acho que ele é bastante importante. É interessante entender como é que funciona a sociedade alemã. Porque se você sabe como é que ela funciona, você tem como se adaptar a isso. E, obviamente, você vai poder criar mais facilmente uma rede social. Por quê? Em todos os países do mundo, é muito importante você ter laços sociais, uma rede social. E é isso que é tão complicado para um brasileiro que chega na Alemanha, porque ele geralmente não encontra logo de cara uma rede social de apoio. Como é que funciona a sociedade alemã? Como é que eu me adequo a ela? Como é que eu consigo conviver bem com os alemães? Para isso tem um segredo. Toda a Alemanha é estruturada por associações, certo? Aqui no Brasil, durante muito tempo, havia clubes. Clubes são associações também, né? São a forma. Você, na Alemanha, então, tem uma estrutura social que depende de vários tipos de associação. Temos associações de jardinagem, temos associações de moradia, tem associações de esporte. Essas são, inclusive, as mais conhecidas. As associações de esporte tem basicamente em todas as cidades e toda a estrutura social da cidade gira em torno disso. Todas as associações, elas têm uma ligação íntima com toda a estrutura da cidade. Significa, por exemplo, que em cidades menores, o prefeito e o dono da empresa, eles fazem parte da associação de futebol, digamos, ou então de handebol. Então, se você é jogador de handebol, de futebol, você gosta disso e você faz parte dessa associação, você obviamente vai ter mais facilidade de se conectar com essas pessoas que são, para a estrutura social da cidade, mais importantes. Quem é que é mais importante do que o prefeito numa cidade pequena, né? Até numa cidade maior. Eu conheço pessoalmente a história de um rapaz da Grécia que foi para a Alemanha com 500 euros no bolso, é só o que ele tinha, e ele decidiu em dar um tempo de 2 semanas para achar um emprego e se estabelecer em uma cidade no interior. Ele lá foi conhecer um rapaz num bar que perguntou ele se ele sabia jogar futebol. Ele disse, sim, eu sei jogar futebol. Isso, ele não falava nem sequer alemão, falava só grego. E esse rapaz que ele conhecia na cidade também falava um pouquinho de grego. Então, eles estavam conversando justamente sobre isso. Esse cara levou ele para o clube, ou melhor dizer, para a associação de futebol da cidade. Nessa associação, eles perceberam logo que ele era um ótimo jogador de futebol e quiseram muito que ele continuasse jogando. Só que ele precisava de um lugar para morar, ele precisava de um emprego e ele não falava alemão. Então, o que fizeram? O prefeito da cidade se juntou com um empresário na cidade e perguntou a esse empresário se por acaso ele não teria um emprego para uma pessoa que ainda não falava bem alemão, mas que tinha vontade e força de trabalho. Resultado, o cara conseguiu um emprego, logo em seguida conseguiu também, através dessa associação, um lugar legal para morar. Hoje ele já está há 2 anos na Alemanha, trabalha, casou agora com um alemão e está vivendo muito bem. E, obviamente, também agora já fala bem o alemão. Continua jogando futebol até hoje dentro da associação. Ou seja, é muito importante para quem é estrangeiro, quando chega numa cidade, tentar buscar
alguma associação que possa ser do próprio interesse. Por exemplo, quem gosta de jogar futebol deveria procurar uma associação de futebol da cidade em qual ele está vivendo. Até em cidades grandes como Munique, Berlim, Frankfurt, tem essas associações. Elas existem na Alemanha inteira. Então, se você gosta de basquete, procure uma associação que oferece basquete. Se tiver de handebol, você gosta de handebol, vá atrás disso. Também tem para mulheres, para quem tem associação, para quem tem filhos pequenos. Então, são grupos que se encontram, grupos de mães que se encontram para tomar café da manhã 2 vezes por semana. É isso que eu estou falando. É uma forma de que você vai encontrar gente nova, que você vai se socializar, que você vai criar amizades e você vai ter uma rede social que possa, eventualmente, ajudar você a encontrar emprego, lugar de morar, todo tipo de coisa. O meu primeiro apartamento na Alemanha, que eu estava morando aqui no Brasil e estava procurando, eu não encontrei nada através da internet, que inclusive nem tinha na época ainda assim tão difundida, e também não através de anúncios no jornal, não encontrei. Então, eu, graças a Deus, ainda tinha uma amiga de infância e ela foi procurar. Também não achou logo de cara, não. Mas a mãe dela, que estava numa associação de ginástica para mulheres a partir dos 50 anos de idade, tinha uma amiga dentro dessa associação que, por acaso, estava procurando um inquilino para o apartamento que ela tinha para alugar. Então, a mãe da minha amiga falou para essa colega de ginástica que tinha uma família vindo do Brasil, que estava procurando desesperadamente um apartamento. E, puf, eu achei um apartamento. Então, toda a sociedade alemã, ela tem essa cola, certo? Que junta as pessoas e que dá as famosas relações que, inclusive, tanto como no Brasil, são importantes. Relações humanas, né? Elas são importantes no mundo inteiro. E o problema só é você saber, quando você migra, como é que as relações sociais se estruturam em cada país em que você está. E quanto menor a cidade, mais importante fica. Então, essa dica que eu dou para quem está querendo migrar e que ainda não conhece bem as estruturas sociais da Alemanha, procurem uma associação. Na Alemanha se chama Verein. Eu vou escrever aqui embaixo no vídeo, certo? E vocês podem encontrar para todo tipo e todo gosto de coisa, porque tudo que você pode fazer no seu tempo livre, na Alemanha existe uma associação para isso, certo? Existe a associação, como eu falei bem no início, de jardinagem, existe a associação de ginástica pós-parto, existem associações de todo tipo de esporte, mas também por outras coisas, trabalhos manuais, associação de tudo. Procurem na cidade onde vocês estão por esse tipo de coisa, para vocês terem ligações sociais, para vocês se conectarem às pessoas que têm alguma importância, certo? Que possam ajudar vocês a encontrar um trabalho, para encontrar uma outra coisa para fazer. Então, estou deixando aqui essa minha dica de como se pode achar rede social na Alemanha entre os alemães. Eu espero que tenha sido útil essa dica para vocês e se vocês acharam assim alguma coisa interessante, se vocês tentaram e tiverem um bom feedback para mim nesse sentido, por favor, podem mandar aqui nos meus comentários embaixo. Eu ficaria sempre muito contente com comentários de todo tipo e vou responder também se tiver alguma pergunta que vocês tenham. Um beijo da gringa!